Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui pela sua rádio e juntos teremos mais 15 minutos com Deus. Por aqui, evangelista Aguinaldo Gomes. Hoje vamos falar da unidade do corpo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Comunhão significa participação de algo indivisível. Podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. Atos 2, verso 44, vai dizer assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, versículo 42, vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A unidade existe ou acontece quando e somente quando temos algo em comum. No caso da igreja, o que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja ou o seu viver diário. Basta lermos os versículos 42 e 47 de Atos 2 para concluir isso. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, Paulo também nos diz que a igreja é o único corpo de Cristo, o qual é formado por vários e diferentes membros. Sim, somos vários e diferentes membros, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do único Espírito Santo de Deus. Nós vivemos sob a direção do Espírito Santo de Deus. A unidade se externa a partir da vivência dos mandamentos de reciprocidade, ou seja, uns aos outros. Amar é honrar, Romanos 12, verso 10. Servir, Gálatas 5, verso 13. Sujeitar-se, Efésios 5, verso 21. Suportar e perdoar, Colossenses 3, verso 13. Instruir e aconselhar, Colossenses 3, verso 16. Confessar pecados e orar, Tiago 5, 16. Admoestar, Romanos 15, 14. Ser hospitaleiros, 1 Pedro 4, verso 9. Consolar e edificar, 1 Tessalonicenses 5, 11. Levar as cargas, Gálatas 6, 2. Lavar os pés, João 13, verso 14, enfim. Mas o que, segundo a palavra, impede a unidade no corpo de Cristo? E aí existem alguns motivos. Nossos motivos. Direção de Deus. Pasmem, mas para alguns mais corajosos, é pura e simplesmente direção de Deus. Mesmo que isto vá contra todos os princípios divinos e a própria palavra de Deus, como há tempo para tudo e isto é bíblico, para estes, agora é tempo de não comungar, de ficar de longe, de não se comprometer muito, etc., né? E aí vem o desânimo. Não estão com disposição interior para aprofundar relacionamentos. Estão numa fase de apenas receber de Deus, sem se envolverem demais com os irmãos por pensarem ou admitirem não ter muito para repartir. Aí vem as mágoas também. Por terem experimentado sinceramente noutro tempo, viveram em unidade, foram magoados, se decepcionaram e para se precaverem disso, não se jogam mais de corpo e alma nos relacionamentos. Tem o orgulho também, por não reconhecerem suas necessidades e dificuldades próprias
Alguns julgam que os outros não têm muito para acrescentar em suas vidas. Provérbios 30, verso 12. Aí tem o egoísmo, simples assim. Provérbios 18, verso 1. O solitário busca o seu próprio interesse. Deus pensa diferente. Salmo 68, versos 5 e 6 vai dizer: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tem a descrença também. Alguns não creem que isto seja assim, ou se um dia creram, agora não creem mais. Se não dizem, pensam. No céu teremos unidade. Aqui Deus inventou a igreja, que, leia-se templo, para frequentarmos aos fins de semana e não nos incomodarmos muito uns com os outros. Todo esse papo de unidade é muito bonito e até poético, mas é um assunto espiritual, por isso, impossível de ser praticado. Descrença. Muitos têm isso. O motivo segundo Deus. Vejamos agora. Na palavra, o real motivo para a falta de unidade. Vamos ver lá em 2 Coríntios 13, 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Para Deus, nossos motivos não são válidos, pois são carnais. O que esta palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito Santo e por isso só é praticável através dele, ou seja, através do Espírito Santo. É impossível termos comunhão com o Pai e o Filho através do Espírito Santo e ao mesmo tempo não querermos ter unidade entre nós. A falta de unidade entre os irmãos revela que nossa unidade com Deus está deficiente, está defasada. O que pode afetar nossa unidade com Deus? Isaías 59, verso 2 responde. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, verso 2. Então, isso afeta a nossa unidade com Deus. O quê? As nossas iniquidades, os nossos pecados. Por isso Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse também aos discípulos: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Alguns têm dificuldade com isso. Dizem que já se arrependeram quando se converteram e por isso não precisam mais se arrepender. Não é verdade. Jesus também disse aos discípulos, lá em Lucas capítulo 7, verso 3 e 4, a palavra de Deus vai dizer assim: se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. E ele ampliou isso, dizendo mais, Mateus 18, 22, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se ele nos pede esta disposição para nos perdoarmos uns aos outros, é porque ele próprio a tem para conosco. Se o pecado nos afasta de Deus, afetando nossa intimidade com ele e com os irmãos, que é o corpo de Cristo, nós estamos falando aqui sobre o corpo de Cristo, o que ao contrário disso aproxima o Senhor dos homens. Se o pecado nos afasta de Deus, afetando nossa unidade com ele e com os nossos irmãos, que são o corpo de Cristo, o que, ao contrário disso, aproxima o Senhor dos homens. Veja Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 51, verso 16 e 17 também diz: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário,
eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ainda em Salmo 147, verso 3, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Isaías 61, verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Um coração quebrantado faz com que Deus se aproxime, e sem quebrantamento não há relacionamento saudável, nem unidade verdadeira com Deus, ou seja, dificuldades na unidade com Deus e com os homens demandam quebrantamento. Aí está o real motivo da deficiência da nossa unidade uns com os outros. Quebrantamento não é suportar sofrimentos inerentes aos relacionamentos devido às nossas diferenças. Não somos garrafinhas de Coca-Cola, somos pessoas com digitais e DNA diferentes. Quebrantamento não é cultivar um espírito de lamentação, que é o complexo de vítima, né? Não presto mesmo, não sei o que, isso aqui não. Isso não é quebrantamento, não. Quebrantamento também não é aparentar humildade, né? Não é isso, não. Quebrantamento é reconhecer a rebeldia do nosso eu, que queremos ser Deus, né? Quebrantamento é não aspirar ao poder, ou seja, querer mandar. Quebrantamento é sair do centro. Quebrantamento é negar nosso eu. Lucas 9, 23 fala sobre isso. Quebrantamento é fazer morrer nossa vontade própria. Isso não significa que não teremos mais vontade própria, pois foi Deus que nos fez assim, mas que a submeteremos dia a dia à vontade de Deus, assim como fez Jesus. Não mais o que eu quero, mas o que Deus quer. Filipenses 2, versos 5 ao 8 vai falar mais sobre isso. Quebrantamento é admitir a interrupção, ou seja, a intervenção de Deus em nossas vidas e vontades. Um exemplo de Simão, um homem que carregou a cruz para Jesus, pois isso pode vir a ser a glória de Deus em nossas vidas. Simão foi o único homem que literalmente carregou a cruz de Cristo e posteriormente teve sua família citada por Paulo na carta aos Romanos, lá em Romanos 16, verso 13. Quebrantamento é jamais usurpar a glória de Deus. Como fazer isso? Cedendo lugar e honra a outros. Quebrantamento é fazer reparações, aceitar coisas, restituir. Quebrantamento é fazer reparações orientadas pelo Espírito Santo. Quebrantamento também é condoer-se com as necessidades dos outros e agir para repará-las e supri-las. Por fim, quebrantar-se é deixar-se convencer. Convém que Cristo cresça e eu diminua, disse João Batista. Convém que outro vença e eu seja quebrantado. Eu me deixe vencer, diz o Senhor. A Bíblia diz: ai do homem que confia no homem. E nós temos nos respaldado nisso para desconfiarmos uns dos outros, quando na realidade é para não confiarmos em nós mesmos e nos rendermos à vontade do Senhor. Nós precisamos parar de confiar em nós mesmos e nos render à vontade do Senhor. O nosso quebrantamento é o que vai gerar a unidade com Deus e com os irmãos. Que nos arrependamos de nossas imundícies para sermos lavados por Jesus de todos os motivos carnais, para a falta de unidade na igreja, e busquemos o enchimento do Espírito Santo e a sua comunhão,
para nos revestirmos do poder que nos capacita a vivermos a vida que agrada e glorifica a Deus. Então, o mundo verá sua glória em nós e crerá que Deus enviou a Jesus. Amém? Com esta mensagem, eu quero orar com você. Deus bendito e fiel, Pai, em nome de Jesus, neste momento pedimos a Ti, Pai, que venhamos a cada dia diminuir para que o Senhor venha crescer em nós. Que não venhamos, Pai, a nos exaltar com aquilo que não é conveniente a nos exaltar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, meu Deus, para que retire de nós tudo aquilo que nos afasta de chegar a Ti, tudo aquilo que nos afasta de ter comunhão, de ter unidade com o Senhor e com a igreja, com os nossos irmãos. Pai bendito e fiel, tenha misericórdia de nós. Somos falhos, somos pecadores, mas a Tua graça nos basta. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Te agradeço pela audiência, pela companhia. Os 15 minutos com Deus volta em uma próxima oportunidade. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.